Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero fazer junto com vocês uma toalha que eu chamo de meia estrela. Ela serve para um aparador ou para algum móvel nesse formato em meia lua, cabe bem, fica bem legal e tem a cara do Natal. Vou começar fazendo o molde, que é muito fácil. Eu dobro uma folha de sulfite em 4. Depois, a partir da dobra central, eu vou marcar 6 centímetros. E aí é só ligar a pontinha aberta do meu sulfite até essa marcação de 6 centímetros. Eu recorto nessa marcação e o meu molde já está pronto. Ele vai ficar assim e a gente vai usar para fazer a marcação no tecido. Eu dobrei o meu tecido de forma que eu ficasse com 4 vezes a dobra e desenhei o meu molde em cima. Coloquei uns alfinetes para ele não deslizar. E eu vou cortar dessa forma, eu já corto as 4 partes que a gente vai precisar de uma vez só. Também vou precisar de tiras de tecido. Eu optei por tecido estampado, medindo 4 centímetros de largura. Essas tiras podem ser bem grandes e você vai cortando à medida que você vai costurando. Na hora de costurar, é importante colocar a sua tira lado direito, com o losango que a gente cortou, e sempre deixar na ponta da estrela, naquele bico, um pouco a mais de tecido, um pouco de tecido sobrando, porque na hora de recortar, ela vai fazer falta se você colocar bem justo. Observe como eu fiz aqui, deixei uma ponta e depois de prender em uma das laterais, a gente vai virar para o lado da frente, tô vincando com a unha e vamos cortar a sobra. A gente vai colocar a nossa régua alinhando com o formato do tecido principal, que é aquele losango, e vai cortar. Você pode fazer isso com um cortador circular ou você marca com a sua caneta e corta com a régua. Depois de prender e refilar cada borda, eu gosto de ir até o ferro e passar abrindo a costura. Só depois de passar é que eu venho para prender mais uma lateral. Para cada uma das partes, a gente vai repetir 4 vezes esse processo, porque a gente vai prender um debrum em cada lado do nosso losango, sempre deixando sobrar mais tecido naquela ponta que é a ponta da estrela, aquela ponta mais bicuda, sempre deixando sobrar ali, para que a hora que a gente desvirar, a nossa régua dê certinho para passar em cima do losango, sobrando para cortar do meu tecido estampado. Aqui eu tô fazendo a marcação, em seguida eu vou cortar e já vou passar abrindo a minha costura do lado de trás. Vai ficar dessa forma e eu vou para mais uma borda. Ao longo do meu trabalho, vocês vão ver que eu não tinha o tecido estampado para fazer as 4 partes com o mesmo tecido, então eu tive que improvisar e fiz 2 de um tecido, com a borda de um tecido, e 2 com a borda de outro tecido. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Enquanto eu vou costurando, não esquece de se inscrever no canal, aperte também o joinha, deixe aí o seu like e também ative as notificações. Estou repetindo aqui o mesmo processo, já é o terceiro lado.
sempre alinhando com o losango principal que a gente cortou. Aí a gente refila e passa abrindo a nossa costura. Agora eu já vou costurar a última parte. Lembrando novamente, sempre deixe sobrando o tecido no bico da estrela. Eu tô usando uma margem de meio centímetro para prender os debrons. Eu já tenho aqui uma das partes completamente prontas, todas as costuras estão abertas e agora eu vou fazer então, vou repetir esse mesmo processo 4 vezes. Aqui estão as minhas 4 partes, para um deles eu usei o tecido com flores vermelhas, para outros eu usei o tecido verde com estrelinhas. Eu acho que ia ficar mais bonito todo com o tecido vermelho, porém ele acabou. Eu estava usando retalhos para fazer, recomendo que você também faça com tiras de retalho, é uma peça que não vai muito tecido, então dá para você aproveitar os seus pedacinhos que tem em casa. Agora eu vou pegar as partes prontas e vou unir do bico até a metade, até a primeira lateral, como você está vendo aqui. Eu vou pegar de 2 em 2, sempre observando se as costuras estão abertas, se não dobrou na hora que você está costurando. Depois de fazer de 2 em 2, eu vou até o ferro, vou passar também essa costura aberta e aí eu vou unir as partes que a gente já formou, vou colocar uma sobre a outra, lado direito com lado direito. Aqui eu tô mostrando que a costura já está aberta, passada, e vou passar uma costura também da mesma forma, do bico até a metade, até onde forma o bico da lateral. E vou passar uma costura. Essa costura eu tô passando com a margem de 1 centímetro. Depois de unir as 4 partes, ela vai ficar dessa forma. Estou usando tricoline, as minhas estampas são de tricoline. E agora eu vou usar entretela, colante. Estou usando gramatura 60, não precisa ser muito grossa, pode ser mais fina se você é que você tem em casa. Eu vou colocar a minha meia estrela sobre a entretela colante e vou passar colando a entretela. E depois eu vou cortar para que ela fique dessa forma. Ela vai ficar mais estruturada, mais durinha. E agora só falta a gente colocar o forro. Eu vou usar o forro de algodão cru, porque é um tecido barato, considerando que é uma peça que eu vou usar por pouco tempo. A gente já está no dia 13 de dezembro, daqui a pouquinho é Natal, então no máximo até 6 de janeiro, que é dia de Reis. Então eu não vou gastar comprando um forro diferente. Mas também ficaria muito bonito com um forro com estampa de Natal. E você vai poder fazer também dupla face. Nesse meu caso eu estou usando algodão cru.
eu já molhei o algodão, tanto o algodão quanto o tricoline eu molho e deixo secar antes de fazer para que a peça não encolha depois. Principalmente o algodão cru, porque ele encolhe bastante normalmente. Passei e agora eu vou alfinetar a minha estrela em cima de um pedaço de algodão cru. E eu só vou deixar para recortar depois de fazer as costuras. Então eu vou alfinetar toda a peça, vou deixar uma abertura na parte de cima, na parte reta, de aproximadamente 10 centímetros. E aí eu vou passar costura em volta de toda a peça. Estou usando uma margem de aproximadamente meio centímetro, que é de um pé de máquina da Industrial. E vou deixar aquela abertura. Dei um retrocesso no início e no final para que eu possa desvirar com segurança e na sequência eu recorto. Recorto também as pontinhas para que não fique acúmulo de tecido na hora de desvirar. E agora eu já passei dobrando a margem de costura da parte que a gente usou para desvirar, dobrei para dentro. Na hora de desvirar, a gente ajeita bem as pontinhas. Eu estou usando uma chave de fenda para ajeitar os biquinhos, sem ter perigo de furar. Depois de desvirar, eu passei e ela vai ficar dessa forma. Agora eu voltei na máquina, vou passar um pesponto, que é uma costurinha bem na beiradinha, em volta de toda a minha peça. Comecei pela parte onde estava a abertura que eu usei para desvirar, assim ela vai dar acabamento e também vai fechar aquela abertura. E passo em volta de toda a peça. Ela vai ficar assim. Esse é o móvel que vai receber essa peça. Ela vai fazer parte da minha decoração de Natal, juntamente com outras peças que eu fiz na bordadeira para decorar minha casa no Natal. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando.